Agora a gente trata de um assunto que ganhou repercussão, inclusive, na Câmara dos Deputados nessa semana, né? Bagagem de mão pode ser cobrada, não pode ser cobrada, já são cobradas e a gente não sabe como é que a coisa funciona, né? Tudo porque a Gol anunciou uma mudança nas regras de bagagem de mão. Adotou a tarifa Basic, que não inclui mala de cabine para viagens ao exterior, só viagens para o exterior, tá, gente? Viagem doméstica continua a mesma coisa. Nos voos nacionais seguem com a bagagem gratuita até 10 quilos. Então, a Gol anunciou uma mudança nas regras de bagagem de mão em voos internacionais e passa a oferecer, portanto, uma nova tarifa chamada Basic, que não inclui o transporte gratuito de mala de cabine. Permite apenas o embarque com um item pessoal de até 10 quilos. Uma bolsa, por exemplo, uma pasta, uma mochila, enfim, que pode ser colocada ali sob o assento à sua frente. A nova regra entrou em vigor no dia 14 de outubro. As passagens compradas antes dessa data mantêm as regras anteriores com a permissão de embarque com uma mala pequena. Então, o que a Gol disse é só uma linha nova de tarifa, né? As outras continuam iguais. Nessa, você não pode levar uma bagagem de mão. Você pode levar só uma mochila, uma bolsa que caiba ali no compartimento embaixo da poltrona à sua frente. E aí, como é que as pessoas encararam essa definição, essa nova medida da Gol? A gente lembra que a Latam já faz isso tem um tempo. Só que ganhou repercussão apenas agora, quando a Gol também anunciou essa medida. A gente conversa agora com o Arthur Rolo, advogado e ex-secretário nacional do Consumidor, para falar justamente a respeito dessa medida. Como é que pode ser encarado, doutor Arthur? Porque assim, a Gol diz que não vai passar a cobrar pela bagagem de mão. É apenas uma tarifa básica para aquelas pessoas, uma tarifa teoricamente mais barata para aquelas pessoas que não carreguem a bagagem de mão. Isso é só uma maquiagem ou de fato a coisa chegou ao grande público de uma maneira um pouco distorcida? Bom dia para o senhor. Bom dia, Fábio, bom dia, Luana, bom dia aos ouvintes. O que a gente percebe é o seguinte: aquele serviço que era um combo, eles estão fatiando. Hoje, essa regulamentação ela é permitida pela Resolução 400 da ANAC. O artigo 13 dessa Resolução 400 da ANAC diz o seguinte: as companhias aéreas são obrigadas a fornecer para o consumidor uma franquia de até 10 quilos de bagagem. Então, esta franquia hoje é obrigatória. O que está em discussão lá na Câmara dos Deputados? Se vai ter, além desse item pessoal de 10 quilos, que é o que as empresas estão fornecendo, se vai ser obrigatória também uma bagagem de mão para colocar no bagageiro de até 10 quilos. Hoje, Fábio e Luana, o que a gente tem visto é que aqueles passageiros que ficam para o final do embarque, eles já não têm conseguido embarcar suas malas no bagageiro, porque muitos passageiros que são embarcados primeiro, eles acabam ocupando aqueles espaços e não sobra espaço para quem entra depois. Eu, na época que era secretário nacional do Consumidor, justamente foi introduzida esta cobrança do despacho, que naquele período sequer eles cobravam aquele despacho das malas de até 23 quilos. A promessa foi de que o preço do bilhete aéreo ia baratear e que as low cost viriam para o Brasil. A gente vê que a gente tem duas empresas que dominam o mercado nacional e tem trechos que apenas uma delas presta o serviço, ou seja, falta concorrência. A concorrência é um problema do direito do consumidor brasileiro e, sobretudo, nesse setor aéreo. E quando saber que o preço aí está sendo cobrado de forma abusiva, é possível identificar aí essa cobrança, uma cobrança excessiva, que estaria sendo taxada aí dentro de um item que antes não era cobrado? Não, Luana, o que deveria regular é justamente a oferta e a demanda, e quando um consumidor ele não está satisfeito, ele procura outra empresa, mas a própria introdução da matéria disse o seguinte, que a Latam
passou a adotar um procedimento, e aí a Gol, a reboque, foi atrás, que são as duas empresas que dominam o setor aéreo no Brasil. O que precisava ter é uma concorrência, mas se a gente for olhar em termos mundiais, agora a tendência, Luana, é cobrar para reclinar o assento. Então, empresas aéreas aí pelo mundo afora, justamente para baratear o bilhete, elas estão cobrando para você embarcar em um assento que não reclina. Então, o que eles têm feito é prestar um serviço cada vez pior, e aí a gente precisa ter um limite, porque muitas vezes o espaço para a perna ele é fundamental para a segurança do passageiro, porque, sobretudo em voos maiores, tem risco de trombose. Aqui no Brasil, a gente tem voos internacionais que equivalem, voos nacionais equivalem a voos internacionais na Europa, com grandes distâncias. Então, esse modelo adotado aqui no Brasil talvez vai comprometer a segurança do passageiro. Então, a gente viu que é uma pauta boa para o Congresso trabalhar com os consumidores, o Congresso Nacional já percebeu isso, o Hugo Mota já percebeu isso, e depois de passar um monte de pauta aí ruim para os consumidores, para a população em geral, né? Agora parece que essa semana entra essa disciplina aí da permissão da bagagem de mão no bagageiro de até 10 quilos. O que as empresas aéreas dizem tudo bem, eu vou cobrar, tem gente que não usa, quem não coloca a bagagem de mão no passageiro vai pagar por todo mundo. O justo seria que o passageiro que quer entrar sem nada no avião, ele entre sem nada e pague menos. Aquele que quer entrar com uma bagagem de mão, ele vai pagar um pouquinho mais, para que todo mundo pague o valor justo, é o que as empresas aéreas dizem. Não me parece, a gente tem um hábito aqui do brasileiro de viajar com mala de mão, e sobretudo em grandes distâncias, naquelas regiões mais distantes, sobretudo as regiões norte e nordeste. De fato, a gente tem esse hábito, e isso que o Dr. Arthur Rollo colocou é exatamente a justificativa da Gol, né? Quer dizer, a gente vai criar essa tarifa mais básica, provavelmente com um preço mais barato, para aquelas pessoas justamente que não carregam a mala de mão. Será que essa compensação virá nas outras tarifas? Né? É difícil perceber, é difícil a gente conseguir identificar se houve ou não, ou se vai haver a compensação ou não nas outras tarifas, se elas ficarão mais caras, né, para compensar o custo para a companhia também. Mas, doutor Rollo, eu queria levantar aqui um ponto que pode ser interessante. É uma pauta popular, claro, que vai passar na Câmara dos Deputados. O deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, classificou como abuso, inclusive, essa possibilidade, afirmou que a casa não vai aceitar esse abuso e tal, e vai colocar a discussão. Só que, se houver muita limitação, se eventualmente a Câmara, depois das discussões, chegar à conclusão de que realmente a lei estabelecida não permite que as companhias aéreas exerçam tais medidas. Se houver uma limitação muito grande, isso também pode dificultar, como já dificulta hoje em certa medida, a concorrência. E isso também pode levar ao aumento de passagens. Quer dizer, é uma linha muito tênue, né, para saber como é necessário regular a atuação dessas empresas, mas até que ponto a gente pode ir e frear o livre mercado, né? Então, Fábio, é justamente esse argumento das empresas aéreas e dos economistas, mas é preciso deixar bastante claro que o maior impacto no preço dos bilhetes aéreos é do querosene de aviação. Então, agora a gente teve recentemente uma queda significativa do dólar, e o querosene de aviação ele é pago em dólar, então teria em tese aí uma queda de preço. O que eu percebo, sobretudo em trechos mais concorridos, sempre quando eu vou comprar um bilhete aéreo, por exemplo, para ir para Brasília, eu pesquiso tanto na Latam e na Gol. E às vezes já aconteceu o caso de eu, para o mesmo trecho, no mesmo horário, ter preço idêntico até nos centavos. Isso não me parece correto
empresas que estão concorrendo. Então a gente precisa tomar cuidado com essa precificação, inclusive de não estar aí, de repente, um sistema informatizado está monitorando o preço da concorrente para cobrar um preço semelhante. Então é complicado, como você disse, não é fácil. Quanto mais você interfere no mercado, pior é. Mas também, pura e simplesmente não interferir no mercado. Tem uma tese hoje, Fábio, no direito do consumidor, que é a de que o direito do consumidor atrapalha e que tem que intervir o mínimo possível. A gente está vendo os casos aí do metanol, os problemas que a gente está tendo. Então, a gente não está ainda no estágio de maturidade da sociedade para deixar o próprio mercado se autorregular. Eu acho que regulamentação mínima, a mínima regulamentação, eu acho que colocar uma bagagem de 10 quilos para os consumidores não é ruim para despachar para colocar no bagageiro, mas aí a gente vai ter aquele problema que do meio para frente do avião, quem embarcar vai ter que despachar a mala. A gente sabe que algumas companhias aéreas enfrentam dificuldades financeiras, né? Mas queria que você falasse como você vê aí essa discussão de cobrança de uma nova taxa diante, como você disse, do processo que a gente observou ao longo dos anos da redução da qualidade do serviço prestado. O lanchinho, né, do avião é muito comentado nas redes sociais. Antigamente era um lanche um pouco mais robusto, hoje em dia esse lanche foi sofrendo aí uma redução, isso é muito discutido nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre a discussão dessas taxas junto aí com o processo que as pessoas observam de redução de qualidade de serviço de algumas companhias. Luana, eu sou da época em que a gente ia embarcar no aeroporto de Congonhas e o dono da empresa aérea recebia a gente com um café da manhã antes do embarque. Só que naquela época o preço do bilhete aéreo era consideravelmente mais alto. Hoje, por mais que ainda seja caro, os bilhetes aéreos estão bastante mais acessíveis. E estão mais acessíveis muito em função destes serviços adicionais que foram desmembrados. Uma das discussões que tem, fala, pô, um pão de queijo, eu vou no aeroporto, eu pago uma fortuna num pão de queijo. Já teve manifestação da ANAC falando que é o pão de queijo caro no aeroporto que propicia baixar o preço do bilhete aéreo. Então, aí a gente precisa ver o que a gente quer, se a gente quer o lanchinho barato antes do embarque ou se a gente quer o bilhete aéreo mais barato. A gente precisa ver se a gente quer um serviço com maior conforto, um serviço com um lanchinho e um bilhete mais caro, porque não tem milagre. Isso tudo entra na composição do custo do bilhete aéreo e a tendência é quanto mais serviços adicionais. Eu gosto, por exemplo, de viajar com espaço maior para a perna, mas eu pago mais por isso. Tem gente que não se importa em viajar com espaço menor, paga menos por isso. Então, a ideia é ter vários tipos de tarifa, vários tipos de bilhete, ou ter a tarifa e ter pacotes extras, por exemplo. Você decide se você quer um espaço maior, você decide se você quer um serviço entre, no caso dos voos internacionais, entre a classe econômica e a classe executiva, que é uma executiva com tratamento um pouquinho pior, com serviços um pouquinho piores. Então, esses serviços diferenciados, comercializados, permitem que cada pessoa compre do jeito que quer. Tem gente que gosta de preço, tem gente que gosta de qualidade de transporte, tem gente que gosta de lanchinho. Nos Estados Unidos, há muito tempo, as pessoas levam lanchinho de casa, que é mais barato. Então, eu tenho para mim de que essa diferenciação dos serviços ela é boa para que cada consumidor que já tem pouca opção de duas empresas aéreas possa contratar pacotes de serviços de acordo com o seu perfil de viagem e de consumo. Muito bem, é isso. Acho que o livre mercado é fundamental, mas a regulamentação, a boa regulamentação na medida certa também é
para evitar certos abusos. Acho que a lição é essa, não é, doutor? A gente conversou aqui com o advogado, ex-secretário nacional do consumidor, Arthur Rolo, falando a respeito dessa medida da Gol, que cria uma tarifa básica para aquelas pessoas, mais barata para aquelas pessoas que não carregam bagagem de mão. Isso vai ser discutido também no Congresso Nacional e certamente depois da resposta que a gente tiver lá da Câmara dos Deputados, voltaremos a conversar com o doutor Rolo. Obrigado, doutor. Bom fim de semana. Obrigado, Fábio, Luana. Bom trabalho e bom final de semana. Obrigado.